Fala galera, beleza? Estamos aqui no vídeo 2 sobre ciência e senso comum. Esse vídeo é o vídeo mais completão, é uma aulona sobre ciência e senso comum. É muito do que você precisa saber sobre ciência e senso comum. Então eu vou pedir para você, se você pegou esse vídeo aqui e não viu para você ver o vídeo 1 de ciência e senso comum, aulão, tá bom? Vê lá que você precisa. Ele vai estar linkado aqui, no final do vídeo vai aparecer também, no final da tela. Você acha ele fácil aqui, tá? O vídeo tem 25 minutos, o vídeo 1, tem muito conteúdo. Vê ele primeiro, depois vem para esse aqui, porque esse já é a terceira parte do conteúdo, tá? Bom, então vamos lá, para você que está assistindo, já entendeu, vamos embora, vamos continuar. Primeiro, vamos lá, o que é essa ciência e senso comum? De uma forma geral, eles são uma visão de mundo, tá? Eles são uma visão, um relacionamento e um entendimento de mundo. Esse entendimento de mundo é a ciência e o senso comum, tá? Eles dois vão fazer a mesma coisa, essas mesmas dinâmicas. Conhecimento, entendimento e relacionamento e visão de mundo, tá certo? É isso o que eles são. E dentro disso a gente tem que entender o seguinte, tá? Eles são tudo isso. Tudo isso tá onde? Na sociedade. Agora, nós temos que falar, lógico, da ciência e senso comum. E quem é o ser que vai se apropriar disso? É o ser humano. A gente tem que entender agora rapidamente o que é o ser humano. A gente está usando esse ser humano como, tá? O nosso ser humano, como nós entendemos hoje, ele é uma construção sócio-histórica, tá? Então existe uma história, existe uma sociedade e esse ser humano é o resultado dessa dinâmica. A história vai acontecendo, a sociedade vai tendo a sua dinâmica e o ser humano é o produto dessa dinâmica, tá certo? Por isso que nós somos um ser que existe dentro da história e dentro da dinâmica social, tá certo? Então nós somos um ser sócio-históricos, tá? E como nós dissemos lá em cima, essa visão de mundo, esse conhecimento de mundo, esse entendimento de mundo, da ciência e do senso comum, está no mundo e está nos influenciando, está chegando até a gente. A ciência vem se aproximando da gente e o senso comum também, tá certo? Se aproximando desse homem sócio-histórico, tá? Bom, próximo ponto importante da gente pensar que é o seguinte, agora aqui vai chegar alguns exemplos, tá? Que é o seguinte, existem níveis de conhecimento, tá? Esses níveis são divididos na sociedade. E aí eu tô falando de uma coisa agora mais crítica que eu tô falando sobre sistema, tá? Eu tô falando que existem divisões da sociedade em ciência e senso comum, tá certo? Existem interesses políticos, tá? Que querem se apropriar, se utilizar do universo da ciência e se utilizar do universo do senso comum para manipular, para direcionar uma sociedade. Então, esses interesses fazem com que essa divisão se aconteça de forma mais bruta e elas sejam para causas específicas, para objetivos específicos, tá certo? Então, quer dizer, você tem um sistema social, que a gente acabou de falar que é o sistema sócio-histórico, aonde ele é dominado por uma política, tá certo? E essa política tem interesses, certo? De domínio da sociedade. Por que domínio da sociedade? Para que ela consiga dirigir a sociedade segundo a sua vontade, tá? Política, sua ideologia. Então o que acontece? Você tem isso, tá? E você tem dois produtos, que é a ciência e o senso comum, um tanto quanto naturais. E essa política vai pegar esses dois, vai colocar em um sistema e vai se utilizar desses dois para uma manipulação da sociedade, certo? Lógico, eu não estou falando aqui que é positivo ou negativo. Isso depois vocês têm que avaliar, porque não existe uma totalidade de falar, isso é positivo, totalmente positivo, ou isso é negativo, totalmente negativo. Não. Tem os seus pontos positivos e negativos. Tem a sua fatia maior do bolo, tipo, não, isso é mais negativo do que positivo? Tem. Isso a gente vai ver avaliando essas questões, certo? Então, quer dizer, a gente tem uma divisão que vai levar públicos diferentes, grupos de pessoas diferentes para polos diferentes, lugares diferentes. Um grupo é a sociedade do senso comum, o outro grupo é a sociedade do pensamento científico. E isso vai polarizar a sociedade e vai trazer muitos danos a essa sociedade. Ainda mais dependendo da ideia política que domina esse local, domina esse grupo, domina esse país, que domina essa região, tá certo? Bom, então aqui eu quero dar um caso para vocês muito interessante sobre essa questão da manipulação do conhecimento,
tá? Quando que isso se torna grave na sociedade? Quando que isso começa a ser produto de uma manipulação, tá? Quando que isso começa a ser direcionado de uma forma muito específica, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que foi muito engraçado. Eu estava vendo um vídeo, quando meu filho nasceu, eu fui ver uma série de vídeos para relembrar como é que cuida, como é que faz algumas coisas, né? Vídeos que poderiam me ajudar principalmente na questão da saúde da criança. E eu peguei um vídeo muito interessante de uma profissional falando sobre inteligência da criança. Ela leu um artigo, onde o artigo falava assim, olha, não é legal você chamar seu filho de inteligente. Por quê? Aí ela começou a explicar o porquê. A menina fez uma pesquisa, tararã, era uma questão meio pedagógica. Aí eu fiz um comentário. Meu comentário ficou com umas 20 linhas, mais ou menos. Eu fiz um texto. A minha visão era uma visão mais filosófica, né? Eu ofereci a seguinte ideia para ela. Eu falei assim, olha, mas tem um problema nessa análise aí. Qual é o problema? O problema é que, você fez a pesquisa, foi muito legal esse artigo, era de uma americana, provavelmente, né? Mas só que tem um problema maior. O problema maior é os pais. Por que os pais chamam os filhos de inteligente? Porque, veja só, o pai sabe o que é uma pessoa inteligente? Aí o filho, vamos supor que o filho está com 1 ano, que nem o meu filho, ele tem uma torre de copos assim, e um é maior que o outro, e ele encaixa os tamanhos certinhos assim, ó. Ele vai vendo qual encaixa, ele tem 1 ano. Pode parecer espantoso para algumas pessoas, só que a ideia é que toda criança de 1 ano, estando com o seu processo psicomotor, de desenvolvimento mental, psicológico e tudo mais, esteja ok, ela consiga fazer aquilo como algo natural do desenvolvimento e da potência da sua idade, certo? Como os pais não têm conhecimento de desenvolvimento psicomotor da criança e tal, para eles acham que várias coisas que as crianças estão fazendo são coisas extras, são coisas além do normal. Então essa criança, na visão dos pais e de muitas outras pessoas em volta, se torna uma criança inteligente. E isso é martelado na vida da criança, tá certo? Eu tenho um vídeo sobre isso, vai ficar o link aqui na descrição, tá certo? O nome do vídeo você clica no link e você vê que eu falo só sobre isso. O nome do vídeo é O Seu Filho é Inteligente? Né? Você acha que o seu filho é inteligente de verdade? Clica lá, que é um vídeo só sobre isso. Então, aí eu dei esse ponto de vista, né? E ela achou sensacional. Ela falou, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? Realmente, a gente não sabe o que é uma criança inteligente. Nossa, de onde você tirou essa ideia e tal? Aí eu falei pra ela, não, é uma questão filosófica, de observação, da dinâmica das pessoas envolvidas. Você tem a criança, mas você tem os pais. Você tem a visão dos pais de senso comum, né? E aí ela, nossa, que interessante. Pô, a gente podia marcar uma entrevista, eu entrevistar você pra falar sobre esse assunto, que você topa, eu falo top e tal. Beleza. Eu fiquei empolgadaço, caraca, uma entrevista num canal grande, que legal, né? E aí ela vem, então, fala pra mim, o seu currículo, assim, qual é a sua formação e tal, porque o pessoal, né, legal, a gente sempre fala de qual é a formação do pessoal, né, uma credibilidade. Aí eu falei, então, eu tô fazendo serviço social. Ela, você não se formou? Eu falei, não, eu tô fazendo serviço social. Ela, mas tem mais algum curso assim? Eu falei, não, só serviço social. Serviço social, beleza, então. E a mulher nunca mais retornou, tá? Depois eu retornei para ela um e-mail, ela falou que estava fazendo 1000 coisas que a gente ia marcar. O que aconteceu ali? Ela é uma pessoa onde está presa em parte do sistema que cria, dentro do mundo do conhecimento, uma validação, onde a pessoa só tem o seu conhecimento validado se ela tem um certificado ou um diploma que atesta que ela passou por uma instituição e aprendeu aquilo de outros profissionais, certo? E desenvolveu aquilo com outros profissionais. Então, quer dizer, o que aconteceu comigo? Ela invalidou o meu conhecimento pelo fato de eu não ter ainda um certificado. Erros simples. Primeiro, se ela observasse o que eu falei, ela ia ver que a minha posição não tem a ver com serviço social, tem a ver com uma formação filosófica. Então, nem que eu fosse formado em serviço social, ia fazer muito sentido eu ter aquele posicionamento, certo? O serviço social tem muito um posicionamento político, tá? O meu posicionamento foi filosófico, tá? Então, quer dizer, nem ela sabe direito a estrutura da ideia do conhecimento, da origem do conhecimento, de como aproveitar aquele conhecimento.
Porque ela está preocupada em validar aquele conhecimento, mesmo ela não sabendo da sua veracidade real. Isso é um problema. Ela não estava preocupada se aquilo ela achou interessante, ela não estava preocupada se aquilo tinha uma verdade maior. Ela estava preocupada em passar para o seu público uma verdade comprovada por critérios do sistema, que é você ter um diploma, um certificado. Olha que legal. Lógico, vai perguntar para Sócrates, que não tinha um certificado, não tinha, ele era a história da filosofia se divide, né, entre Sócrates e depois de Sócrates, né, pós-Sócrates e antes-Sócrates. Meio que a ideia religiosa, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Sócrates, a ideia do pensamento filosófico, foi os pré-socráticos e pós-socráticos. Quer dizer, o cara foi fenomenal, e o cara não tinha um diploma na parede. Então, quer dizer, até onde o sistema ele manipula, né, a questão do conhecimento de tal forma que prejudica parte da sociedade. Então, naquele momento, eu fui como um pensador, como alguém que pensa sobre questões, né, eu fui prejudicado pelo sistema, porque o sistema exigia que, olha, a gente só vai acreditar em você, só vai poder mostrar a sua ideia para o mundo, para as outras pessoas, se você comprovar um certificado. Se eu tivesse um certificado falso, imprimo na internet um certificado, meto um carimbo, coloco, assino o nome, falo para 2 pessoas assinarem uma reitoria e mando para ela ia falar, fechou, vamos fazer uma entrevista, tá? Por quê? Porque o interesse não é no conhecimento, o interesse é na validação desse conhecimento para que ela seja oficializada, para que as pessoas assistam aquilo e falem, nossa, o cara estudou na USP, né? Como se isso fosse alguma coisa de fato, né? Então, quer dizer, o que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo interessante para a gente pensar que existem 2 problemas nesse sistema, tá? Existe uma visão científica desse sistema e uma visão de senso comum desse sistema, tá? Essas 2 visões são 2 problemas, tá? Dentro desse sistema. Que sistema que eu estou falando? Esse sistema que rejeita o senso comum, tá? Esse sistema que está apoiado na ideia de validação pelo meio científico, tá certo? Isso é muito grave. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, não é um problema do sistema em si, é um problema das instituições que usam o sistema. Então a gente está falando aqui de posições políticas, que é aquilo que articula o mundo, por isso que eu estou falando da posição política, que é o que articula o mundo, certo? É o sistema mais forte, é o sistema político, que articula o mundo. Ele que muda a forma da educação, ele que se utiliza da forma sociológica, ele que tenta mudar ou se utilizar de visões antropológicas específicas para o que ele quer, tá certo? Então, quer dizer, a gente está falando de um sistema que está sendo usado e manipulado de tal forma que a ciência prevalece mesmo sem lógica nenhuma. Você vê que ela quis colocar um posicionamento científico com uma validação física, uma validação institucional, né, do meu conhecimento, para que eu fosse capaz de passar, para que ela fosse capaz de expor o meu conhecimento, tá certo? Então, quer dizer, a gente tem um problema aí sobre a abordagem científica de mundo, que é manipulada por instituições, certo? Você vê que nesse momento, essa abordagem científica dela, esse pensamento dela, simplesmente ele virou pó, né? Porque não tem base real nenhuma nas atitudes que ela teve para com aquela situação, tá? Por quê? Porque ela está embutida dentro de um pensamento institucional do conhecimento. E mais, institucional do conhecimento científico, tá certo? Então, isso causa essa divisão de ciência e senso comum, né? É um dos problemas, essa institucionalização, quando se torna um produto ou propriedade de uma instituição, certo? Bom, aí a gente vai ter 2 pontos que aconteceu nessa história, tá? Que eu vou até aqui, ó. Primeiro, o certificado como validade do conhecimento técnico específico. Quer dizer, o seu conhecimento tem que ser validado por um certificado, por uma burocracia institucional, certo? E tem um outro ponto, certo? Que é rejeitado a potência do conhecimento natural fora do sistema. Então, o teu conhecimento natural, que pode até vir daquele senso que eu falei,
ou científico mesmo, mas você não tem o certificado, a certificação oficial, ele é um problema, né? Ele é rejeitado, tá certo? Bom, duas pontuações. Primeiro, eu não estou aqui idolatrando o senso comum e nem estou destruindo a ciência. Estou falando que como elas são manipuladas por um sistema político, ideológico, aí entra uma pontuação. É a importância de você entender visão de senso comum, visão científica, porque essas duas são extremamente manipuladas por sistemas ideológicos políticos, né? Qual é a briga da educação? A briga da educação é uma briga que ela compra com a política, porque a política quer mudar a sua forma, certo? Então, você não vê os professores brigando com médicos, você não vê professores brigando com assistentes sociais, você vê professores brigando com a política, que é ela que vai ser a detentora da educação e vai mexer na educação e vai mudar as suas formas e os seus modos, tá certo? Então, a tua visão de mundo não é simplesmente para você entender que tem a ciência e tem o senso comum. Não, é para você entender que o seu dia a dia está sendo diretamente, extremamente afetado por isso. Ele está sendo, nesse momento, manipulado, tá certo? Inclusive, o fato de eu estar aqui na internet e você está tendo a opção de ver este vídeo parte de um projeto, de uma ideia que te deu a oportunidade de ter acesso a isso, tá certo? Em uma pequena escala. Em outras escalas, talvez você não tenha tanta liberdade assim, tá certo? Então, você tem dois polos de núcleo que você vai observar como profissional de todas as áreas. Por exemplo, um psicólogo, né? O psicólogo vai lá, vamos supor que ele vai trabalhar numa instituição, numa empresa, numa escola, vamos falar de educação, numa escola, e aí você vai ver que professores ali, e até alguns profissionais, têm uma visão de senso comum. Ué, Eugênio, mas como é que é possível? Eles não são formados? Como assim visão de senso comum? Não era para eles entenderem melhor o mundo? Então, pois é. Isso é uma coisa que a gente acha que é para ser, a gente até espera, mas não é assim que funciona. E depois eu vou dar um outro exemplo bem tenso sobre isso, tá? E você vai se deparar com pessoas que têm uma visão psicológica do grupo, do corpo de alunos, muito senso comum. Isso se reflete na forma em que se trata esses alunos, em que se trata a educação, em que se trata a dinâmica de aprendizado, de ensino ali, certo? Que muitas vezes tende a falhar gravemente, ou não consegue evoluir, ou não consegue ser aplicada por causa desse senso comum, tá certo? Bom, então esse é a grande questão, essa é a importância do porquê você precisa entender ciência e senso comum, tá? Até porque se você achar que ciência e senso comum é só isso, não, ciência é coisa científica, senso comum é as coisas que a gente acha sem entender direito. Você está tendo senso comum sobre esse assunto, né? Para você ser mais científico, mais abrangente, você tem que entender que ele é mais profundo, né? E essa é a ideia do vídeo. Essas duas formas que eu falei, a questão de o sistema exigir o certificado, a validação do certificado da instituição, e essa outra forma que é rejeitar esse conhecimento natural, esse potencial que não é validado, que não, pelo menos por hora, não é validado por uma burocracia do sistema, esses dois têm dois problemas, cada um tem um problema muito grave, tá? Bom, eu quero dar um exemplo na questão do certificado. Olha aí como é que isso é importante. Se você tem um sistema, onde o sistema cria um processo, um sistema dentro dele, vamos supor, de educação, você tem a política, e a política tem um sistema de educação que está sendo um pedagógico, que está sendo aí aplicado, tá certo? Qual é o problema disso? Você lembra que foi exigido um certificado para me validar o meu conhecimento? A gente vai ter então como um exemplo muito maior e muito real a escola. A escola como um sistema opressor. Aí você fala, nossa, você está sendo um conspirador? Não, não é. Vou te dar um exemplo muito simples. A escola não abrange tudo o que uma pessoa é capaz de desenvolver muito bem. Quantos atores tiveram teatro na escola? Imagina, pouquíssimos. A maioria foi fazer depois. Por quê? Porque não faz parte de uma visão técnica do ensino. É algo além. Aí você vai entrar num debate muito interessante, ó. Eu nem comecei a explicar, a gente entra no debate. Ué, mas o que a escola precisa ter, então, para passar para o aluno, passar para o educando? O que ela precisa ter à disposição dele, né? Não precisa ter tudo, mas o que é interessante, principal, né? Então, quer dizer, você tem ali uma linha de pensamento do sistema que vai pegar esse aluno, colocar ele dentro desse sistema e vai dar um choque
vai levar um choque com esse aluno. E eu quero falar daquele aluno que muitas vezes ele é ridicularizado e é aquele aluno que não é bom na escola. Mas às vezes ele é muito bom em algo que a escola não trabalha. Então a escola não consegue enxergar esse aluno como um aluno que tem potencial. Por quê? Porque a escola não trabalha com aquilo que ele gosta. Por exemplo, o aluno tem teatro e a escola não tem aulas de teatro. Tá? Eu não estou falando de um grupo de teatro que se encontra uma vez na semana. Estou falando de aulas semanais com mais frequência, né? Opcionais. Então quer dizer, o aluno, ele quer aquilo e não tem aquilo na escola dele. Muitas escolas não tem. Então, ele talvez seja um excelente ator, um excelente dançarino. Talvez ele mexa com outras questões científicas que a escola não aborda. Só que a escola não dá essa dinâmica para ele. E naquele momento de repressão, naquele momento que ele está passando ali, por vários motivos, isso pode ser vários motivos mesmo, ele não tenha uma boa dinâmica de aprendizado ou de acompanhar o conteúdo da escola. Eu não estou falando que vai ser um péssimo aluno, estou falando que ele pode não ser o melhor, né? Ele pode não estar entre os top 100 melhores alunos. Por que que não? Porque talvez esse sistema não esteja alcançando esse aluno. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que quando não se entende o senso comum e a ciência, quando o profissional não consegue pensar senso comum e ciência de uma forma mais profunda, esse profissional vai participar de sistemas e ele vai criar sistemas onde vai oprimir parte da sociedade, se não toda a sociedade, vai oprimir, certo? Vai causar uma divisão, vai causar uma negação, simplesmente pelo fato dele não conseguir enxergar o outro, a questão do outro, certo? Então, por exemplo, ao entender que esses alunos têm qualidades diversas, uma escola pode promover, tem as aulas, mas ela pode promover, por exemplo, mensalmente, uma série de projetos que abordam outros temas. Por exemplo, na questão pedagógica, teatro, dança, exposição, maquete, uma série de outras atividades de feiras com mais qualidade e com mais frequência que abordem outros temas que não são temas específicos daquele sistema da escola, mas colocar aquele sistema de uma forma onde o aluno vai ter contato com ele. Ele vai poder desenvolver porque ele é um sistema, um sistema pedagógico, uma estrutura mais frequente. Aí você consegue pensar. Por quê? Porque o seu pensamento científico, que consegue observar o senso comum, que consegue observar a própria estrutura política, vai olhar e vai falar assim, olha, eu até entendo que nós temos essa estrutura, porém esse aluno tem necessidades diferentes das quais vão ajudar ele a se desenvolver. Temos que colocar isso aqui dentro. Isso é importante, a gente consegue colocar. Vamos lá. E você coloca. O interessante de tudo isso é que essa visão de mundo que você está tendo, de resolver os problemas, de pensar questões, ela vem de um esclarecimento do seu entendimento sobre ciência e senso comum. Se você não tiver o esclarecimento sobre essas duas pontas, você não consegue pensar profundamente essas questões. Por isso que isso é tão importante. E calma que essas explicações elas vão se esclarecendo conforme eu for dando os exemplos, como eu dei o exemplo lá da mulher, do certificado, certo? Então tem essas duas questões, tá? E qual agora, vamos voltar lá, e qual é o problema sobre rejeitar o potencial do conhecimento? Que também é um problema, há um problema nisso, que é o seguinte, quando você foca também, que a mulher focou na questão científica, num processo institucional estabelecido. Só que se você foca só no senso comum, né, que é um problema também, você gera outros problemas, que é o quê? É você não promover, certo? Uma maior dinâmica do aprofundamento daquele conhecimento. Vou dar um exemplo do meu canal. Tem gente que não gosta do meu canal porque eu não uso slide, não fico colocando tópicos aqui e tal, nem lousa. Tá. Por quê? Porque a minha dinâmica, o que eu penso? Já tem vários canais que fazem isso. Eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu quero que a pessoa que escute o que eu estou falando, ela tenha o esforço de parar na frente do vídeo, ele está falando sobre psicologia, e ela ter que anotar o que ela achou importante. Por quê? Para ela usar o potencial do cérebro dela da seguinte forma. O cérebro vai ter que agora resumir, sintetizar e entender aquele assunto. Se ele quiser resumir aquele assunto em tópicos, ele vai ter que entender
Então vai exigir uma atenção da pessoa, vai exigir um esforço mental. Ela vai ter que ver uma, talvez duas vezes e fazer os tópicos, tá certo? E montar o esquema de estudo dela. Melhor do que já tá lá mastigadinho, ela só vai copiar, ela não teve o trabalho de pensar sobre aquele tópico. Porque se ela fosse fazer os tópicos dela, provavelmente iam ser diferentes do que estavam ali na lousa, né? Por quê? Porque o que ela começou a prestar atenção, o que ela entendeu melhor, as ligações que ela fez mentais, as ligações mentais, foram diferentes do professor que construiu os tópicos, certo? Então, quer dizer, o caminho do conhecimento dela foi diferente. Então, a gente precisa entender aqui que sem o conhecimento científico, sem a ênfase no conhecimento científico, você pode ter um bom conhecimento, mas o seu conhecimento pode ficar limitado, tá? E aí eu coloquei ali, ó, conhecimento incompleto, certo? Por motivos de dinâmica. Então você tem um conhecimento incompleto, por quê? Porque existem dinâmicas que elas são mais avançadas ou que você não vai conseguir alcançar essas dinâmicas, né? O que a gente percebe na nossa vida? Que existe tanta coisa a se conhecer que a gente sozinho às vezes não vai conseguir conhecer o mínimo suficiente. Por isso que o Sócrates disse, só sei que nada sei. A gente observa nessa fala exatamente isso. Poxa, você sabe mexer em computador. Você fala, caraca, eu sei mexer em computador. E aí aparece um cara que sabe mexer 1000 vezes mais que você. Então, quer dizer, existe muito mais a se conhecer. Qual é a questão? A questão é que se você não fizer um curso, talvez você não consiga aprender coisas que estão disponíveis de maior facilidade no curso, né? Por exemplo, eu pesquiso bastante temas, né? Eu já passei por vários temas onde eu pesquisei muito tempo. E teve coisas que eu só descobri agora. O que me faz imaginar? Pô, se eu só descobri agora, depois de anos lendo sobre isso, imagina o tanto de coisa que eu ainda não descobri. E que eu não vou descobrir enquanto eu não ir para um curso específico, não ir para um grupo para estudar isso de uma forma mais específica, não pegar um método mais específico. Vai passar direto, eu vou morrer e não vou chegar nesses conhecimentos, nessas informações. Por quê? Porque, como eu disse, só o senso comum, valorizar só o senso comum, também traz o erro de você não aperfeiçoar de forma mais correta aquele conhecimento, aquela informação, tá certo? Então, existe o problema da supervalorização da ciência e o seu método e a sua estrutura política, e existe um problema entre valorizar o senso comum e a sua estrutura política, o seu conhecimento, tá certo? Essas duas informações são importantíssimas para você não pensar que são dois blocos diferentes. Não, eles são dois blocos que se complementam. Existe o senso comum e a ciência, e eles caminham junto no processo humano, no processo de pensamento, tá certo? Bom, e aqui então, cadê? Acho que tem um exemplo que eu pulei. Deixa eu pegar aqui. Tá. Não pulei não. Quero dar um exemplo agora interessante sobre o problema do sistema quando você não aprofunda a sua ideia sobre o que é ciência e senso comum. Como eu disse, isso gera um problema. O seu pensamento, você como profissional, pedagogo, filósofo, psicólogo, assistente social, né? Você vai intervir no mundo, você vai agir no mundo e você vai ser um sujeito de mudanças, né, no mundo. Esse é o problema. Se você é um agente de mudança, de transformação, você pode estar contribuindo negativamente para o processo social de vida das pessoas, de como cidadão de direito. Você pode estar não passando aquilo que é positivo e que é positivamente estrutural, faz parte de uma estrutura positiva para a sociedade. Você pode estar passando isso de uma forma negativa, ou você pode estar não passando, ou você pode estar, inclusive, desconstruindo aquilo que há tanto tempo, durante muito tempo, foi assim, como foco de uma boa construção. Por exemplo, você tem uma boa educação em determinado momento, aí vem um grupo de professores que se formaram muito mal e começam a ter ideias muito ruins sobre como ensinar, e a sala sai de dentro da sala sem aprender nada, né? Os alunos saem sem aprender nada. Tá, eu dei esse exemplo bem rapidinho aqui, agora vamos ao exemplo real disso, tá? O exemplo de fato. Quero dar um exemplo aqui que é o seguinte, né? Como esse problema de conhecimento sobre o senso comum e científico,
como esse problema ele afeta o sistema, né? Como ele afeta o sistema. E aí eu vou dar um exemplo. Como é que será que ele afeta o sistema, tá? E eu vou dar um exemplo sobre do FIES, tá? O FIES é um programa do governo, ou era um programa do governo, onde o aluno estudava, eu não vou dar muito detalhe, mas ele estudava e ele pagava depois da faculdade. O que ele fez? Fez com que muita gente entrasse para a faculdade, mas muita mesmo. Tem faculdade que só surgiu por causa do FIES, porque agora tinha alunos para ir para a faculdade, mas não existia antes. Então, quer dizer, o FIES ele fez faculdades aparecerem, né? Então, tem milhões de pessoas entrando no FIES, certo? Vamos falar dos problemas desse sistema, certo? É um sistema que, como eu disse, é um sistema burocrático que está dentro de uma ideia política e de um objetivo político, certo? É um objetivo sociopolítico. É um objetivo político, mas ele tem que ajudar na sociedade, tá? Então, quer dizer, ele está ali dentro. Só que ele é um projeto que ele não é pedagogicamente, filosoficamente pensado, tá? Então, olha como é que isso vai prejudicar a sociedade, né? Olha como é que isso vai bater na sociedade. E aí eu vou dar um exemplo da minha sala, da minha formação. Minha sala tinha umas 60 pessoas, né? Do meio pro final do curso. Nós chegamos no final do curso, fizemos o TCC. E o que nós podemos observar, né? Que de todos ali, quantos tinham capacidade de falar do assunto, serviço social, né? Falar minimamente do assunto, com base no que leu, naquilo que entendeu. Olha, você tinha ali umas 20 pessoas dessas 60, tá? Dessas 20 pessoas conseguiam articular, mas umas 10 só sabia mesmo do que estava falando, tá? O que acontece com essas outras 40, 50 pessoas hoje, né? Algumas delas, sei lá, uns 5, 6, vão entrar para a área profissional. Eles vão ser maus profissionais. Porque os bons profissionais vão ser aqueles, provavelmente, que já estão se dedicando, são os melhores, estão dando uma atenção maior ao conteúdo. Tem alguns que, inclusive, vão entrar sem querer, né? Alguém, você se formou, o fulano lá falou que tem uma vaga e tal, eu conheço ele, e aí entra na área. E talvez nunca se aperfeiçoe, né? Por quê? Porque é um sistema que ele abriu a possibilidade de pessoas entrarem na faculdade, só que ele tem um grande problema. E esse é um problema que vai, inclusive, atingir as pessoas de uma forma negativa. Por exemplo, você tem um FIES, e aí você coloca um monte de pessoas dentro de uma sala, e ali vão ter vários idosos, pessoas com mais de 55 anos, você vai ter uma mistura de galera ali, e é o seguinte, vai ter uma série de pessoas, em alguns cursos, a maioria da parte das pessoas estavam afastadas dos estudos há mais de 30 anos, né? Então, quer dizer, ela é uma pessoa que tem uma base totalmente no senso comum, tá? Como a estrutura da faculdade é uma estrutura particular, né? De modo geral, aqui que eu tô falando, que adere a esse sistema, então ela é uma faculdade onde não força um conhecimento e ela se importa com o passado do aluno. Isso significa que o conhecimento é muito mais reduzido, muito mais simplificado, muito mais superficial, porque eles sabem que aquele público é um público que não está preparado para um conhecimento mais profundo, certo? Então, quer dizer, você tem aí, de novo, uma banalização, um sistema que prejudica a sociedade. Por quê? Porque tem profissionais que vão se formar muito mal ali. Porque a ideia da instituição é formar esses profissionais, não é segurar eles, certo? Conheci várias pessoas que passaram no empurrão, que passaram porque entrou no grupo do fulano que fez o trabalho e tal. Então é uma grande parte dessa galera se forma. E uma parte dela vai entrar para o meio profissional, né? Quando essa galera não entendeu o que é o serviço social, ou o que é a psicologia, ou o que é a sociologia, seja qual serviço você for, se ela não dominou, tem um problema. Ela vai sair para a sociedade, e lá na sociedade, ela vai contribuir com informações. E talvez ela seja uma das pessoas que vai desinformar a sociedade, em vez de ajudar a sociedade com iluminações, né? Ajudar com boas informações, boas análises, bons pontos de vista. Mas como ela não foi preparada e como ela não absorveu isso na faculdade, ela vai levar isso para a sociedade. Igual o mau profissional, ele vai levar isso para a profissão dele também. Ele vai levar uma má atuação, ele vai levar um mau desenvolvimento, uma má aplicação da sua profissão e vai atingir a sociedade de fato, tá certo? Então, quer dizer,
a gente tem um grande problema com isso, né? A gente tem uma deseducação da sociedade e um regresso no processo social, tá certo? E esse problema do FIES é um problema grave que eu vi, tá? É um problema onde se cria um sistema onde se valoriza o certificado, tá? Onde se valoriza a formação rápida por causa de um objetivo político, só que você tem um monte de pessoas que agora estão endividadas, não vão usar o curso, tá? Porque vão ter que pagar o curso mesmo sem passar, sem estar na área de trabalho, no campo de trabalho, e tem uma parcela muito pequena trabalhando na área, e essa parcela que já é pequena está dividida em duas, está dividida em maus profissionais e bons profissionais, quer dizer, já pouca gente se forma, e dessas pouca gente a gente tem mau profissional e bons profissionais. Veja que eu estou falando que esses problemas atingiram a sociedade de fato, de verdade, a nível país, a nível mundial, né? Isso tudo vem da onde? De uma má compreensão da ciência e do senso comum, e aí você valoriza pontos que não são importantes ou são prejudiciais a um sistema todo social, porque a tua visão como profissional, a tua visão como cidadão de direito, é uma visão que é limitada, que você não consegue articular um pensamento mais profundo, né? Assim como eu fiz lá no vídeo da menina que falou sobre crianças inteligentes, eu dei uma visão diferenciada, porque por causa do meu estudo de filosofia, que você possa também fazer essas análises e consiga contribuir com o mundo. Quer dizer, você como profissional precisa ter a chave da ciência ligada e a chave do senso comum ligada também, para que você absorva o senso comum e faça uma análise dele, para que você absorva a ciência, faça uma análise dela e use o melhor dos dois para sua aplicação. Como eu disse para vocês, eu espero que os exemplos tenham sido de uma forma muito séria e clara para você, entendíveis, para que você veja esses exemplos e fale, nossa, que coisa, hein? Quer dizer, sistemas sociais, oportunidades, muita coisa se perde porque por uma falta de entendimento sobre ciência e senso comum, que é o quê? Que é o que vai construir a nossa visão e entendimento de mundo, tá? Bom, acho que é isso, acho que é tudo que eu preciso falar sobre ciência e senso comum, tá certo? Qualquer dia eu vou falar aí, fazer um vídeo sobre história da ciência, que é muito legal, falar um pouco do senso comum também, a história do senso comum, tá? Mas interessa mais a ciência, no caso. E eu espero que você tenha compreendido o quanto isso é urgente, o quanto isso é um problema, o quanto os exemplos reais que eu dei aqui mostraram em que a posição de um mau profissional, ou de um mau profissional, um grupo, né, que tem uma ideia ruim, profissionalmente, tecnicamente, por não ter um esclarecimento, muitas vezes, sobre senso comum e ciência, sobre essa dinâmica de mundo, quer dizer, o quanto que isso pode prejudicar a nossa vida real. Então você que é professor, que vai atuar numa sala de aula com vidas que estão esperando informações e posicionamentos de você, que você possa ser uma pessoa em que, ao entender o que é senso comum, olhe para um texto e tente tirar o melhor dele, tente entender todos os lados possíveis dele, para que você não cometa aí injustiças na sua profissão. Assim como o psicólogo, como outros profissionais que eu citei aqui, que eles também possam tomar esse conhecimento e valorizar o que é essa ciência e senso comum, tá certo? Bom, então é isso, acho que a missão sobre ciência e senso comum acaba aqui, tá certo? Temos agora 3 vídeos no canal sobre esse assunto, espero que você tenha gostado. Faça seus tópicos aí, ó, eu fui fazendo assim, tá vendo, ó? Vou te mostrar aqui, eu fiz 3 colunas, como eu disse pra você, eu vou ver se eu vou deixar disponível, tá? E depois eu vou, se ficar disponível, você vai ter acesso, quando ficar disponível eu aviso aqui aqui no canal, lá em discussões, tá bom? Bom, acho que é isso, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários. Se os 2 vídeos te ajudaram, foi bacana, deixa aqui nos comentários também, deixa o seu joinha e não esquece de se inscrever no canal. Toda vez que tiver vídeo, você receber os vídeos. Coisa importante, compartilha os vídeos na internet. Por quê? Porque é uma forma do pessoal encontrar o conteúdo do canal, tá? Encontrar o canal, ver os conteúdos que o canal tem e conhecer o canal, tá certo? Bom, é isso aí, galera. Até mais, e que você possa ter um pensamento de ciência e senso comum muito mais aguçado para que você seja um bom profissional. Valeu!